Olá, começa agora o programa Fala Vereador e para nós é uma satisfação receber nesse momento o vereador Anderson Lima, sempre presente conosco, né, vereador, com sua agenda, com toda a sua assessoria. Eu sempre agradeço porque eu vejo sempre nos gabinetes uma disposição constante em nos atender. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês. Que bom. Vereador Anderson Lima, eu ia falar do seu partido, do PSL, mas o senhor trocou de partido. Queria que o senhor falasse sobre Exatamente. Eu fui eleito vereador aqui em Uberlândia pelo PSL, contudo, houve uma fusão entre o PSL e o DEM, criando a União Brasil, e isso dá a prerrogativa para que o candidato, o vereador ou o dono do mandato, ele possa se retirar do partido e se agregar a outro partido. Tanto porque o PSL ao qual foi eleito já não existe mais, né? Sim. Então, isso te deu respaldo, né, nessa troca de partido? Juridicamente, sim. E o senhor buscou interesses nessa nova coligação, vereador? Exatamente. O partido que eu estou agora, a Democracia Cristã, é um partido que possui os princípios que eu possuo, alinhado àquilo que eu creio que seja importante na política e também para projetos políticos futuros. Ótimo. Vereador, vamos entrar numa questão em que é o seu tema central, né, da sua própria eleição, a questão, sim, do voto, da representatividade evangélica, mas também da representatividade na educação. O senhor é professor, diretor de escola aqui em Uberlândia, né? Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da educação, como que tem sido acompanhado no município. Há uma defasagem muito grande aí para os alunos das escolas estaduais, né? Tiveram em greve e agora retornaram, mas há uma previsão aí de nova paralisação para as aulas, afetando esses alunos. Como o senhor tem acompanhado esse caso? E a primeira coisa é entender o seguinte, que a educação é fundamental. Sem educação, o país não muda, a cidade não muda. E o que nós temos percebido é que já há um déficit que vem há anos na educação, e com essa pandemia piorou mais ainda, gerou mais dificuldade, tanto porque a estrutura, em especial pública, até mesmo a particular, mais especial pública, ela não teve um suporte inicial para ter aula online. Consequência disso, quem mais foi prejudicado com isso foram os alunos, e pós-pandemia, quase 2 anos sem aula, nós voltamos e começou a greve. Eu quero falar aqui, deixar claro que nós apoiamos os professores, entendo que eles têm que ser melhor, ter uma remuneração melhor, um pagamento melhor, é uma profissão, para mim, uma das mais importantes. Contudo, hoje, o jovem e a criança da rede pública especial estadual está à mercê de praticamente uma continuação de um 3º ano sem aula presencial. Então, as consequências nessa área serão terríveis e eu creio que vai demorar 10, 15 anos para reparar as falhas que nós tivemos nesses 2 anos e meio sem aula presencial. Vereador, eu acompanhei um pouco sobre essa questão na época da paralisação e ali pessoas ligadas ao governo, o governador de Minas, né, o governo Zema, havia uma proximidade maior, eles falavam que eles estavam acompanhando o movimento da greve e tal, mas esse fato de acompanhar o movimento da greve não deixava de trazer todo o prejuízo para os alunos, quer dizer, não havia uma iniciativa, né, nem da parte dos professores, nem da parte do governador, em se trazer um bem comum, né, em se buscar essa solução. Aí volta novamente às aulas e esses professores retroagem novamente e trazem uma paralisação. Isso é complicado. Tem que se avaliar a educação em si de um administrativo, porque o custo é alto, e nós entendemos sim que deve haver uma remuneração, uma recomposição salarial melhor, contudo nós temos um teto nos gastos públicos. Então você tem de um lado os professores querendo um aumento maior, ou uma recomposição, e do outro Estado afirmando que não tem condição de pagar ou retroagir o valor que os professores merecem. Então você tem esse duelo de interesses. Os lados terão que ceder, porque hoje quem está sendo mais prejudicado com isso é o estudante e a educação em si. Verdade. Nesse aspecto, vereador, o senhor acredita que poderia existir alguma interferência judicial? Por que há tanta morosidade nesse processo? Como é que não há uma consciência do que passamos recentemente com relação à pandemia, há uma defasagem dos alunos e agora os alunos novamente à mercê de interesses? Eu entendo quando chega um momento como esse, que não consegue uma resolução sem algo mais conflituoso,
vai ter que ter intervenção jurídica no processo, porque as duas partes, tanto o Estado quanto os sindicatos, não estão chegando ao consenso. Eu entendo que, nesse momento específico, até mesmo em pró-educação, tem que ter intervenção jurídica para tentar, o mais rápido possível, retornar às aulas dentro de uma situação que não seja prejudicial a nenhum dos grupos. Sim. O senhor também é presidente aqui da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na Correto. Câmara, né? Eu até fiz essa pergunta porque eu acredito que o senhor lida bem com esse assunto, né? Aqui dentro na Câmara, como tem sido acompanhado essa situação, vereador, da análise desse projeto, como tem sido esse trabalho ali dentro? Correto. Primeira coisa importante, a gente é muito questionado, mas, vereador, o senhor preside a Comissão de Justiça, e lá, às vezes, tem um parecer favorável à comissão, e quando chega no plenário, o senhor vota contrário. Deixar claro uma questão. Normalmente, a lei, você tem o formato, a forma, e você tem o mérito. A forma é o seguinte: o projeto de lei, ele se enquadra na Constituição, ele é moldado às leis? Se for, nesse caso, nós damos um parecer favorável. Dentro do plenário, é o mérito. O mérito é o quê? Eu acredito no projeto, esse projeto tem a ver com os meus princípios, com aquele grupo que eu represento, com a sociedade, aí eu posso votar sim ou não. Uma coisa é a forma do projeto, outra coisa é se eu concordo ou não com ele. Se ele passou pelo crivo da comissão, ele pode vir para o plenário, e aqui eu vou decidir naquilo que eu creio, se eu devo ou não votar a favor ou não. Então, você tem essa questão, é uma comissão hoje, uma das mais importantes, se não a mais importante da Câmara, porque praticamente todos os projetos passam na comissão, temos que avaliar um por um, fazer todo esse processo de relatório, juntamente com os demais vereadores, para que possamos ter, circulando na Câmara, projetos que realmente sejam benéficos à sociedade e estejam enquadrados dentro da lei. O senhor foi questionado isso até pela imprensa, né, com relação a esse posicionamento. E naquele momento foi o que, de fato, vereador? Nós tínhamos alguns projetos que eram a questão do orçamento positivo, Sim. que dentro da lei era permissível, mas eu entendo que moralmente no momento não era necessário. Nós tínhamos questões mais urgentes, mais emergentes, mais sociais para serem avaliadas. Então, a nossa comissão teve um parecer favorável, porque era constitucional. Contudo, em termos de mérito, eu acredito que não era para aquele momento algo benéfico. Tanto que eu votei contra e eu não estou utilizando orçamento positivo. Eu acho Sim. que, não que seja imoral, mas no momento ele não seria necessário, sendo que tinha tantas coisas mais complexas para se realizarem, e eu entendo que deveria buscar uma consulta popular, se a população realmente entendia e se a população queria que os vereadores tivessem orçamento anual de mais de R$1 milhão para distribuir para obras sociais. E se alguém pensou em algum comportamento ambíguo, na verdade, parece que o seu comportamento tem sido de respeito aos trâmites legais. Então, quando você analisa uma peça, ali, um projeto, né, uma proposição, o senhor analisa de forma... Porque lembrando que o vereador é presidente da comissão, né, de Legislação e Justiça da Casa, então o senhor analisa o mérito legal do projeto, mas aí, na hora da votação, entra o vereador enquanto representatividade. Exatamente. Não é isso, vereador? Uma das marcas do nosso gabinete, do nosso mandato, é a coerência. Então, e ética. Tanto porque eu sou professor de ética, então eu entendo o seguinte: aquilo que é legal dentro da Constituição tem que ser levado para ser votado. Agora, se vai ser aprovado ou não, é o direito do vereador, representando um grupo social, um segmento, votar a favor ou não. Essa é a liberdade. Então, por exemplo, tem projetos meus que foram constitucionais e que a Câmara votou contra, eu respeitei o pleno, a maioria do pessoal. Então, a coerência tem que ser fundamental dentro do processo político. Parece que o senhor está aí também num processo de demanda, num período de demanda muito grande, né, vereador? O senhor tem uma representatividade, além de diretor de escola, professor, o senhor também é pastor. Correto. Não é? Tem todo um compromisso constante com relação a esse trabalho, a essa atividade. E tem esse trabalho também com relação às comissões, quer dizer, todos os projetos passam por sua mão. Como que o senhor está lidando com essa gama aí de demanda? Praticamente todos. Quando você monta uma equipe muito boa, e meu gabinete é muito bem estruturado, eu coloquei pessoas pontuais em cada área, fica mais fácil para se trabalhar. A mesma coisa também com relação ao colégio, que sou diretor. Quando você monta uma equipe de excelência, você consegue trabalhar mais tranquilo. Então, a gente tem buscado, dentro da possibilidade, fazer o melhor possível para que a cidade, ou no colégio que eu dirijo, ou aqui na Câmara, possa ser bem representada, bem assistida e bem acolhida. Que bom. Com relação a esse trabalho seu nas igrejas, o senhor tem sido bem requisitado, né? Nas pregações. O que o senhor atribui, né, a toda essa demanda? Isso para um lado mais da sua profissão e da sua representatividade, né? Então, tem havido essa representatividade maior, essa demanda sua com relação
aos chamamentos das igrejas, né? Como que o senhor vê essa situação, vereador? Primeira coisa, eu entendo que Deus é bom, que Ele usa quem Ele quer. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus e quando eu sou convidado, dentro das possibilidades, eu tenho ministrado em algumas igrejas, tenho ministrado em algumas instituições, sou convidado. Aqui na Câmara, por exemplo, nós temos também, toda quarta-feira, a primeira sessão do mês, um Momento com Deus, que é um tempo onde nos reunimos os vereadores, temos uma palavra ali, cantamos um louvor a Deus, é um tempo de refrigério espiritual. Não é transformar a Câmara numa igreja, de maneira nenhuma, mas trazer um pouco de paz, de fé para dentro da comunidade, dentro da igreja. E como tem sido esse projeto? Esse projeto hoje é liderado, é antigo na casa, mas é liderado, né? Hoje, pelo senhor. eu e o vereador Neemias estamos juntos nesse projeto, então toda quarta-feira, ou na primeira sessão do mês, nós temos ali um tempo de meia hora, onde é cantado louvor, tem uma oração, uma palavra motivacional baseada na palavra de Deus, para trazer um pouco de paz a um ambiente que muitas vezes é muito conturbado aqui na Câmara. Né? E esse momento com Deus é para quem, vereador? Hoje é aberto para todo mundo aqui da Câmara, vereadores, assessores, todo mundo que faz parte aqui do grupo pode participar. Nós temos uma média de 20, 30 pessoas, tem aumentado a cada reunião mais pessoas, então a gente percebe que tem sido algo positivo na Câmara. É um momento ofertado, não é um momento obrigatório, não né? É ofertado. É voluntário. Respeitamos o credo de todos que estão lá conosco. É um tempo muito especial, muito bom. Está convidada para a próxima. Que bom, obrigada, sim. Vereador, com relação ainda essa atuação sua, eu queria voltar um pouquinho, a gente falou desse projeto, que é o projeto Momento com Deus, mas eu queria falar agora de um projeto que é também próprio do seu gabinete, que é o projeto de conscientização, né, da prevenção à gravidez, para acontecer ali na primeira quinzena, se eu não me engano, de fevereiro, é isso mesmo? Exatamente. Como que foi a implantação desse projeto aqui em Uberlândia? Foi muito Foi bom. esse ano mesmo? Foi esse ano. Aprovado ano passado, esse ano ele entrou em vigor. Esse projeto prevê alertar os jovens do risco da gravidez na adolescência, riscos sociais, emocionais, psicológicos, e como isso pode gerar um mal-estar familiar muito grande. Não pela criança em si, porque um filho é uma bênção, mas por todos os transtornos que a gravidez fora do momento adequado pode gerar. Então, nós fomos em algumas escolas municipais, estaduais, alguns colégios particulares, onde eu ministrava uma palestra, juntamente com a doutora Cecília, juntamente com o Zilão, do nosso gabinete, a doutora Simone. Nós palestrávamos falando dos riscos físicos, psicológicos, emocionais, sociais, que uma gravidez na adolescência poderiam gerar para o jovem. Então, foi muito bom a receptividade, a participação dos jovens, dos professores, da comunidade foi excelente. É a gravidez precoce, né? Precoce. Nós temos aproximadamente 400 mil casos ano no Brasil de gravidez na adolescência. É um número alarmante, assustador, e isso tem feito com que muitas jovens se retirem da escola, parem praticamente em grande parte a sua história social, elas param, não conseguem inserção no mercado de trabalho, não conseguem concluir os estudos, não conseguem fazer uma faculdade. Então, há uma série de repercussões numa gravidez fora do momento. Sim. O senhor citou nomes aí de assessores que têm te acompanhado e de profissionais. Como é que foi essa equipe, esse trabalho que o senhor fez? Quer dizer, o senhor não foi sozinho para a sala de aula, né? O senhor foi... Tinha uma estrutura. Isso. Queria até agradecer a doutora Cecília, ela esteve conosco, foi na questão médica do processo. Doutora Cecília de quê? Ela é ginecologista. Sim. Trabalhando nessa questão da gravidez, dos riscos, tá bom? Na adolescência. A doutora Simone, que é a nossa chefe de gabinete, trabalhou a questão jurídica, como é que foi o projeto de lei, como foi apresentado. Eu trabalhava mais o aspecto social, dos riscos, dos problemas que envolvem essa gravidez. E o Zilão, ele trabalhou essa questão de conduzir todo o evento, de participar conosco ali. E, vereador, um dos projetos sancionados pelo prefeito, pelo presidente Jair Bolsonaro, foi um projeto de semana de prevenção com relação à gravidez precoce também. Exatamente, que foi, salvo engano, o primeiro projeto que ele fez, foi esse. Isso. Que é importante porque ele sabe o risco que isso pode gerar. Os transtornos não recaem somente sobre a jovem, mas a família. Os pais que vão ter ali uma criança, criando uma outra criança dentro de casa, a questão das despesas aumentam, uma criança traz custos, então, ele entendendo essa questão, ele foi muito sensível nesse momento e conseguiu esse projeto. Muda a dinâmica da família, as prioridades dentro de casa, aquilo que estava sendo prioridade, um pagamento de um curso para um filho, aquilo ali muitas vezes é cortado para atender. Exatamente. Então, assim, você tem até o fator social, você tem fator limitador, depressão. Muitas jovens têm depressão pós-parto. Isso quando ainda não tem o volume de abortos que acontecem em clínicas clandestinas, o que pode gerar risco também para a mãe. Então, você tem uma série de fatores envolvidos nesse processo.
Não, vereador. E com relação a quais foram as impressões que o senhor teve nesse trabalho nas escolas? Mais ou menos quantas escolas foram visitadas? Como que o senhor geriu essa primeira edição desse projeto? Efetivamente, eu pude ir em 4 escolas e mais algumas instituições também que nos receberam. E foi receptivo demais, tanto quando nós perguntávamos para os alunos se eles conheciam alguém que ficou grávida na adolescência, praticamente era unanimidade, todos conheciam alguém. E isso não somente em colégios públicos, também particulares, que a gente tem a impressão que a gravidez na adolescência somente em famílias mais humildes, não. Então, essa é a realidade hoje social em todas as camadas sociais. Então, foi boa receptividade da direção das escolas, dos professores. Então, foi um tempo muito especial, muito produtivo. Agora, o senhor também é pai, né? Sou pai de 3. Como que foi lidar esse assunto com adolescentes também? Um rapaz de 18, uma de 14 e uma de 6. Então eu acho que a sua responsabilidade pesou, vereador. Pesou, eles assistiram a palestra. Assistiram? Assistiram. Então eu pude falar, então eles perceberam um pouco, e em casa também converso muito com eles, fazendo os alertas, explicando os riscos e os cuidados que têm que ser tomados. E para o senhor, quanto pai e também muito atuante com relação a uma vida pública, a uma direção religiosa, como que o senhor, como pai, essa visão do que seria a abordagem mais correta para o pai lidar com assuntos polêmicos e delicados com os filhos? Qual seria? Primeiro, sensibilidade. Cada filho ele vai exigir do pai e da mãe uma sensibilidade à realidade dele. Com meu filho eu tive uma fala diferente. Com minha filha eu deixei mais a mãe conversar um pouco com ela, mas nós sempre conversamos. Então, assim, tentar explicar, porque se os pais não instruem em casa, não ensinam em casa, lá fora vai ter alguém que ensina. E esse lá fora vai ter alguém que ensina, pode ser um ensinamento que não condiz com o que você crê, ou ensinamentos conturbados e errados. Então, eu acho que a figura do pai e da mãe é fundamental para instruir, ensinar, para preparar o filho para a realidade fora da casa. É porque, às vezes, a gente alerta os jovens, ou os jovens são alertados, mas a família, dentro de casa, não tem estrutura, ou não tem abertura, ou não tem o diálogo, né? Exato. Como é que seria para poder romper todas essas barreiras aí do diálogo, né, vereador? E outra coisa também, outra pergunta seria, existe uma idade para lidar com assuntos assim, ou é desde criança? Qual que seria esse momento ideal? Vamos lá, a primeira coisa que a gente percebe, o projeto, a princípio, ele seria instrução nas escolas também para as famílias. Sim. As famílias seriam convidadas, mas realmente houve algumas dificuldades de logística, mas para também ensinar os pais, instruir os pais e as mães sobre os riscos da gravidez. Porque se a família não está participativa, é muito complexo a criança sozinha aprender. Com relação à idade, isso depende muito. Por exemplo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu dava aula de sexualidade para alunos no 7º e 8º ano. Alguns cuidados. Hoje, uma aula que eu dava para o 7º e 8º ano pode ser dada para alunos de 5º e 4º ano. A idade, porque cada ano que passa, parece que eles são muito mais... Parece que a mídia, as músicas, tudo erotiza muito cedo a criança. Então, você tem essa erotização, desperta nela alguns sentimentos, algumas sensações que não deveriam ser despertadas nessa hora. Então, cada vez mais você tem uma sexualidade aguçada na criança e você tem que trabalhar com ela cada vez mais cedo. E aí, mais uma vez, depende da realidade regional, porque cada região do Brasil tem uma ascensão sexual diferente, depende também do contexto familiar, do histórico familiar, porque muitas vezes a criança reproduz o que ela vê em casa. Sim. Então, tem uma série de fatores, mas eu entendo, sim, que a partir dos 10, 11 anos é bom já começar a instruir algumas questões, em alguns casos até antes. Se percebeu que na criança há um aflorar de erotização muito cedo, porque tem, por causa dos filmes, das músicas, trabalhar mais cedo, é sentir a família, é o fundamental. E, vereador, o senhor também, vereador, acredito que as pessoas que iniciam uma carreira política têm intenções de galgar outras esferas da política, ou caminhar a seguir adiante. O senhor acredita que existiria algum projeto que tivesse um cunho mais abrangente, de cunho educacional, de prevenção mais abrangente, que pudesse surtir mais efeito? Eu entendo que sim. Eu entendo que, a nível de Estado de Minas Gerais, poderia ter dentro da Assembleia um projeto que fosse colocado nas escolas estaduais, por exemplo. Nós temos em Uberlândia mais de 5.000 profissionais. E se você colocar toda a gama de alunos que são atendidos de família, você vai ter aí passando de 100.000 pessoas atendidas pela rede pública estadual. Então, um projeto a nível de Estado poderia surtir um efeito positivo para a instrução, e nós teríamos aí no prazo de 5, 6 anos uma colheita positiva de uma mudança comportamental.
Então, o trabalho bem feito, pontual dentro das escolas, seria fundamental para isso. Com metas e planejamentos. Exatamente. Não somente um programa simples, mas um programa que tivesse aí um acompanhamento dentro das escolas, palestras constantes, porque tem coisa que você vai falar, até que se aprenda. Aham. E talvez aí o envolvimento também dos equipamentos de saúde, dos profissionais, né, num trabalho mais conjunto. Ótimo, vereador. Vamos seguindo a nossa pauta, né, com relação a todo esse trabalho. A gente falou também do trabalho da comissão, né, da comissão de saúde. Eu queria voltar um pouquinho, eu queria que o senhor falasse sobre o momento hoje da Câmara. A Câmara, vocês estão seguindo aí já para a segunda metade do segundo ano para metade do segundo ano de mandato. Como que tem sido aqui esse trabalho na Câmara? Como que tem sido o parlamento em Uberlândia? Bem, tem sido uma experiência nova. Cada sessão que você tem são novos desafios, novas propostas, projetos interessantes, alguns nem tanto. Mas assim, mais uma vez, respeitando cada vereador, mas tem sido algo produtivo. Tanto porque nós, vereadores, temos que entender que nós somos empregados do povo, nós não somos patrões. O mandato não é nosso, foi confiado pelo povo para que nós pudéssemos gerir as leis de maneira a ser agradável e positiva ao povo. Então, hoje, o nosso posicionamento é esse. Tem sido algo interessante, temos crescido em prol da cidade e deixar aberto para você que quer vir aqui na Câmara, venha nos visitar, venha conhecer o plenário, venha participar, venha questionar, tá bom? Venha interagir conosco. Eu queria que o senhor falasse uma coisa, sobre essa questão, quando você vê um projeto, e um projeto, seja ele, por exemplo, mesmo que seja do Executivo, ele não tenha... ele vai afetar a população, então aquele projeto gera um conflito, né? Correto. E como que fica a posição do parlamentar nesse momento? Vamos lá. Eu vou falar, no meu caso, por mim especificamente. Eu não fui eleito para ser base do prefeito, executivo e nem oposição, meu caminho independente. Então, quando o projeto vem do executivo ou de um outro vereador, se for bom para a cidade, eu voto a favor do projeto, avalio certinho. Se não for bom, eu voto contrário. E tem que ter a coerência. Nós não podemos ter aqui dentro do plenário, porque eu sou oposição ao executivo, mesmo sendo bom projeto, eu vou votar contra. Não, isso é no mínimo medíocre, agir assim, ou porque é da oposição e eu sou contrário, eles vão votar contrário. Não. Se o projeto é bom, sendo oposição, sendo base ou sendo independente, tem que ser respeitado, tem que ser votado. Por exemplo, eu tive aqui 3 projetos em novembro de dezembro, que eram excelentes e foram barrados. Um, que era para criar as Paralimpíadas de Uberlândia. Uberlândia é um celeiro de atletas paralímpicos. Segundo, um projeto para conter a evasão escolar, que aumentou drasticamente com a pandemia. Foi barrado também na Câmara. E o terceiro, um projeto para falar dos riscos psicológicos e emocionais do aborto. Foi barrado na Câmara. Pessoalmente, eu não entendo por que foi barrado. Talvez por eu possuir uma postura mais independente, não estar nem na base do Executivo, nem na oposição ao Executivo, ficar caminhando de maneira mais coerente. Não fui bem quisto os projetos. Agora, não foram projetos de sua minha autoria, do nosso gabinete, os 3 eram emendas que seriam apresentadas ao município e foram derrubadas as 3 emendas e até agora eu não consigo entender o porquê. Porque um projeto que vai criar Paralimpíadas de Uberlândia, sendo que nós somos um cidade de atletas fantásticos, uma cidade que mais tem atletas medalhistas, um que vai conter a evasão escolar, que hoje quase que dobrou do último ano para cá, e um que vai falar dos riscos do aborto, das consequências pessoais do aborto, serem barrados, você não tem por que entender qual a lógica disso, a não ser a velha e suja política de muito tempo atrás, que não cabe mais no dia de hoje. É por esse motivo que eu falo, eu vou sempre caminhar com coerência, com respeito e ética. Eu posso não concordar com o projeto, mas chegou na comissão, vou avaliar a questão da forma dentro da lei e vou ser justo em relação a isso. E aqui no plenário eu vou votar com coerência. Se eu percebo que é bom para a cidade, pode ser qualquer vereador ou executivo, estaria a favor. Se não for, voto contra. Vereador Anderson, a temática do projeto que traria as consequências do aborto, por exemplo, talvez ele tivesse uma negatividade, principalmente pelos vereadores aí da base mais da esquerda, né? Esquerda e tudo mais. Como que e quando eles têm projetos que o senhor entende que seriam projetos com temáticas e com abordagens mais ideológicas, né? Ou talvez não interessante, o senhor estaria aí votando, e quando você vê essa negatividade por parte da esquerda, eles são negativos, enquanto o senhor avalia que que algum projeto deles que fosse de cunho positivo, o senhor estaria votando. Como que lidar com esses conflitos aí, né?
Até que eu compreendo bem essa questão da esquerda não concordar com alguns projetos. A questão ideológica muitas vezes pesa e você vai defender aquilo que você crê. Sim. Então, até é compreensível que a esquerda não tenha votado um projeto que fala dos perigos e dos riscos psicológicos de um aborto. Mas que existem, existem. Sim. Então, assim, E eles não têm nenhum direito de negar, né? Pois é. Eles não têm nenhuma, como que fala? Argumento. Hã? Eles não têm argumento para poder barrar Não tem argumento e a própria situação que leva a mulher ao aborto, né, Exato. todos os processos dela físicos e psicológicos são claros. Então, O que foi como que taxado, vai? o que foi falado é que meu projeto era um projeto fascista. E foi reprovado por esse motivo, não sei por essa causa. Mas é um projeto que seria interessante, mas como eu falei, é até compreensível quando a esquerda, por uma questão ideológica, não aceita um projeto como esse. Mas o da Paralimpíada e da evasão escolar não tem por que ser barrado, porque não tinha nada ideológico. Tinha algo do esporte e educacional, que é bandeira para qualquer vereador, em qualquer mandato, para qualquer político. Então, você percebe que aí, quando o lado pessoal pesa muito mais do que o interesse coletivo, a política deixa de ser um instrumento do povo para ser contra o povo. E quando esses projetos são reprovados por parlamentares que teriam uma bandeira semelhante, um entendimento mais aproximado do seu entendimento, por exemplo, vereador? Isso complica mais aí. Aí você vê mais aguçado a questão do interesse pessoal. Talvez por projeto, por perspectivas futuras políticas, por interesses em pleitos eleitorais, para não ver que aquele vereador tem uma ascensão maior do que o outro. Esse projeto vai lançá-lo muito à frente, então vamos segurar. Eu quero crer que não seja esse sentimento mesquinho que rege alguns comportamentos, mas tudo deixa entender que há, dentro da política, essa questão. Se eu fizer isso aqui, ele vai crescer demais, então eu quero que ele segurá-lo aqui. Então, você tem tudo isso que envolve política. Não teria que ser assim, mas tem sido, o que é muito difícil. Agora, vereador Anderson, o que a política mudou na sua vida nesse 1 ano e meio aí, que já está caminhando aí para 1 ano e meio de política, né? Quais foram os aprendizados? Acho que as mudanças foram muitas. Vamos lá. Assim, primeira coisa, eu sou muito sincero com relação a isso. Eu tenho dormido muito menos, emagreci bastante, tenho passado raiva bastante também. Mas o que eu aprendi assim, dentro da política, é que a confiança é fundamental, mas dentro da política você tem que confiar desconfiando. E, com todo respeito aos demais colegas, a política é um ambiente muito hostil. Hostil no momento em que você percebe que algo bom, benéfico a todos, ele vai ser engavetado, ele vai ser escondido, ele vai ser derrubado, ele vai ser vetado. Quando você percebe que isso acontece, você vê que a motivação de nós estarmos aqui dentro, que era para servir ao povo, e mais uma vez nós somos empregados do povo. Quando isso acontece, você percebe que a política vira um instrumento, muitas vezes, muito mais para interesse pessoal. O que eu estou aprendendo na política é o seguinte, que nós temos um dever moral de lutar pelo povo. Mas quando você entra aqui, você entra com muitos ideais. E você percebe que a estrutura política ela é muito rançosa, ela é muito fechada, muito maldosa. Sim. E você muitas vezes é impedido de fazer algo em prol da população por interesses escusos. E até mesmo os 3 poderes deveriam caminhar completamente independentes. A gente percebe que hoje não existe essa independência entre os poderes. E desse aprendizado que já vai se tomando corpo, né? Isso para uma pessoa que o senhor, no caso do senhor, como vereador, nesse primeiro mandato aí, nesse início da carreira política, essas impressões do que se percebe na política, no poder legislativo, isso instiga mais a lutar ou ele também pode fazer o vereador recuar? Olha, alguns desistem, mas como eu sou teimoso, como eu sou baiano e não desisto fácil. Baiano de conquistência. Exato, conterrâneo seu. Eu não desisto fácil. Isso me dá mais motivação de lutar pela injustiça, de lutar mais, de ir à frente. Quanto mais eu apanho, quanto mais sou criticado, isso mais força, mais combustível me dá para avançar e lutar por você, porque você merece. E lutar é por deixar as coisas que são reais, né, vereador? Aquilo que é aprendizado comum, não se tornar algo fascista, né? Exato, exato. Aquilo que é original, né? Porque hoje em dia o que é original é fascista. Exato. É estranho. Então hoje, aquela questão, quando você não tem argumento para falar contra aquilo que é diferente de positivo, você começa a denegrir, desconstruir uma imagem. Mas eu sou um homem conservador, eu luto pela família, eu sou contra o aborto, eu sou contra legalizar maconha, legalizar aborto, sou contra a ideologia de gênero, tudo aquilo que pode ferir a família, eu sou contra. E eu sei que meus posicionamentos
podem ser até parecer agressivos a algumas pessoas, respeito os posicionamentos, mas para que eu possa ser respeitado, tem que aprender a respeitar. E diferenças existem, diferenças existem. E eu, assim, eu entendo que se eu estou aqui, estou representando um grupo que me colocou aqui, né, para ser legislador, mas não somente para esse grupo. Eu sou um vereador para a cidade de Uberlândia, para todo uberlandense. Então, a minha visão é essa, mas tem sido uma boa experiência, viu? São meses assim em que a família às vezes sofre com isso, sua vida é um pouco exposta, você tem seus horários alterados, mas eu tenho uma esposa maravilhosa e filhos maravilhosos que estão comigo a todo momento. E um Deus acima de tudo. Amém, que bom. Vereador, queria agradecer a sua participação, né, estender também o agradecimento a toda a sua equipe de trabalho, mais uma vez, viu? Muito obrigada. Esperamos numa próxima oportunidade aqui conosco. Eu que agradeço, que Deus possa abençoá-los. Que bom. Obrigada. E nós falamos com o vereador Anderson Lima, agora pelo Democracia Cristã. Agradecemos a participação do parlamentar e também de você, telespectador. Esperamos que você esteja conosco em um próximo programa. E até lá.